Então, se você é um cristão que apoia o judaísmo, você é um ignorante. A conclusão do vídeo é essa. Você não sabe nada de nada. E é Também triste porque discordo. não sabe nem o cristianismo. Eu realmente fico intrigado por que os judeus são tão apoiados pelos cristãos no mundo afora, principalmente no mundo evangélico. Isso daqui praticamente não existia isso até o final do século XIX. E aí, do nada não, tem alguma coisa aí. Os cristãos passaram a apoiar em peso aos judeus. Vamos ver aqui com o carinha aqui do Filosofia Infinita, o que ele vai dizer sobre isso. Com toda a questão do Oriente Médio, um fenômeno muito interessante, que é chamado até de uma torre de Babel teológica, é o fato dos cristãos, principalmente protestantes, apoiarem o Estado de Israel. É muito comum em algumas passeatas, principalmente passeatas da direita, você vê as pessoas com bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel, principalmente cristãos evangélicos. E no vídeo de hoje eu quero demonstrar que um cristão apoiar incondicionalmente o Estado de Israel não faz o menor sentido do ponto de vista teológico. Você pode se alinhar por qualquer outro motivo, assim como você pode apoiar a França, você pode apoiar os Estados Unidos, enfim. Mas esse alinhamento que se dá me parece mais fruto de um desconhecimento completo da história e da própria Bíblia e do judaísmo. Então hoje a gente vai esclarecer um pouco disso e tocar nesse vespeiro que é cristão protestante apoiando incondicionalmente um Estado que nega a divindade e o papel de Jesus Cristo. Será que esse não seria um problema crucial para o cristianismo? Vamos entender um pouco disso. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. Judeu não acredita em Jesus Cristo, tá? Para eles, o Messias ainda não veio. O que veio, esse Jesus aí, seria um falso Messias para eles. Bem, pessoal, as tensões no Oriente Médio estão escalando, né? Há um tempo já. A gente está vendo toda a questão agora de Israel com Irã. Não vou me aprofundar aqui no conflito, né? A gente não... Ó, eu aqui no final do vídeo vai ter um videozinho e aqui na descrição que eu, assim, falei 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas, só trabalhando a questão política do conflito e como isso fez com que Israel se tornasse a maior potência do Oriente Médio agora. nos Vai lá ver. interessa falar exatamente sobre esse conflito, quem está certo, errado, a questão da Palestina, toda essa coisa. O que nos interessa aqui nesse vídeo específico é falar esse fenômeno interessante que eu sempre achei muito curioso, porque a princípio você fala assim, não tem sentido, né? Porque para mim, um cristão evangélico usar a bandeira de Israel me causa a mesma estranheza do que um cristão com uma bandeira da Umbanda. Ou um cristão com... Não, também não tanto, né? Porque, querendo ou não, digamos assim, que os cristãos são os filhos dos judeus, mas os filhos que brigaram com os pais aí, de certa forma, ficaram muito tempo separados e agora esse filho e os pais se reconciliaram, cada um aceitou as suas diferenças e bora conviver e a gente faz de conta que a gente não pensa diferente, mas a gente convive. a bandeira do Teherã, do Irã, da Arábia Saudita, não faz sentido. Porque são... Não é a mesma coisa também, porque aí, no caso aí, esses países, falando religiosamente, seriam considerados os filhos dos cristãos e os netos dos judeus, algo assim. Falando cronologicamente na origem das religiões. Primeiro surge o judaísmo, depois surge o cristianismo e depois surge o islamismo. O judaísmo ali basicamente é 1500 a.C., Cristo ali no ano 0 e depois 600 depois de Cristo, o islamismo. com crenças opostas. Que o islamismo pega algo do judaísmo e pega coisa do cristianismo com práticas culturais da Arábia Saudita. Ok? Então, assim, eu não consigo ver... Aliás, eu consigo entender isso que eu vou mostrar. Por que que o evangélico médio, que, vamos combinar, é pouquíssimo instruído, inclusive na própria religião, quem dirá conhecer o judaísmo. Então, hoje eu trouxe alguns pontos para a gente marcar a diferença entre judaísmo e cristianismo e por que não faz sentido um cristão apoiar o Estado de Israel. Bem, o primeiro ponto é que existem diferenças teológicas fundamentais. Como eu falei, você pode apoiar Israel... Esse é um importante marcador, porque esse apoio de Israel é porque na cabeça do cristão médio, que eu vou me referir aqui, essa pessoa que anda com a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel junto, e apoia Israel, é porque ele tem uma vaga noção de que Israel é a terra prometida, é o povo de Deus, e Jesus era judeu, né? Então, tem esse pano de fundo, mas essa pessoa, eu tenho quase certeza que ela não tem noção de nada, ela não sabe nada sobre o surgimento do Estado de Israel, que se dá em 1948, ela não sabe o que é o judaísmo, ela não sabe no que um judeu acredita. Então eu quero trazer alguns pontos para reflexão, para a gente discutir se faz sentido um cristão brasileiro de Xique-Xique, Bahia,
apoiar e usar a bandeira de Israel no perfil Por que chique Bahia, cara? Que discriminação é essa com os baianos? Olha que meu pai é baiano, hein? do Instagram dele. Eu morei na Bahia também, é muito massa a Bahia. O primeiro ponto, para a gente construir a nossa argumentação aqui, e vocês vão ver onde eu quero chegar, é a natureza de Deus e de Jesus. Por quê? O judaísmo, pessoal, ele é monoteísta ao extremo. Significa dizer que a noção de trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela é praticamente uma heresia, é uma blasfêmia para um judeu. É impossível que Deus, uno, se manifeste em 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, o Messias judaico seria um ser humano descendente de Davi. Ele não é o filho de Deus. Não existe Espírito Santo. Então, isso tem que ficar muito claro, porque isso vai resultar no quê? Os judeus rejeitam a figura de Jesus como filho de Deus. Primeiro porque não existe essa divisão, tripartite, né? Não existe. Deus é uno, Deus é Deus. Essa é uma visão do cristianismo. Os islâmicos também não aceitam essa divisão. Alá é o único Deus. E o Messias será um ser humano, filho de Davi, dessa descendência, dessa linhagem. Então toda a doutrina da trindade não faz sentido para um judeu. Essa encarnação de Deus é puramente cristã, essa encarnação. Deus não se encarna nas outras religiões abraânicas, judaísmo e islamismo. Por isso que no tempo de Jesus, os judeus rejeitaram Jesus. Porque você imagina, eles estavam imaginando ali o leão de Judá. Na cabeça de um judeu, até hoje, o Messias é um grande líder. É um líder de guerra. É uma pessoa que vai reconstruir o templo. Que ele ia unificar o povo judeu. Ele ia tirar a opressão, né, que tinha do Império Romano. E Jesus ele não fez nada disso na sua época. Jesus, ele traz a doutrina da Trindade, basicamente. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é filho de Deus. Ele tem uma morte na cruz, que para um judeu não faria o menor sentido, porque o Messias seria um grande líder, um vitorioso, ele não ia morrer de forma tão vexatória. Portanto, a ideia de que existe um Deus encarnado, que seria Jesus, né, com coisas que foram discutidas, tá, pessoal? Isso aí é ponto, vamos dizer assim, pacífico, nos primeiros concílios da igreja. Então, você apoiar, como cristão, um Estado que a identidade dele está fundamentalmente ligada a uma religião que nega a divindade de Jesus, que é peça central pro cristianismo, não tem sentido nenhum. Não tem absolutamente nenhum sentido. Inclusive, se a gente pegar o Evangelho de João, no capítulo 14, tem falando que Jesus é o único caminho para Deus. Tem essa afirmação no Evangelho de João. Então, como que você... Naquela passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, acho que é essa aí, né? Crendo 14 e 12? no Evangelho, que aponta que existe um Salvador, que esse Salvador é Jesus Cristo, e só há um caminho para a salvação, que é crendo em Jesus Cristo, você vai apoiar... Confere aí na Bíblia. Eu nem olhei aqui, mas confere aí. Um Estado que se fundamenta principalmente na ideia de que, não, Jesus ele não foi nada mais do que um líder judeu, foi um bom rabino, digamos assim, né? Uma espécie de rabino. Só isso, nada mais. Para os judeus não foi nenhum bom rabino, porque trouxe heresias para a religião. Pensamento contrário. E aí a gente começa aquela briga que a gente fez a analogia inicial do pai com o filho e do filho com o pai. O filho se rebela e diz, não pai, você não está certo, eu tenho novos ensinamentos. Não filho, você não sabe de nada, eu estou há milhares de anos aqui e eu sei qual é o caminho verdadeiro. Não pai, isso não é verdade. E aí começa a briga entre judeus e cristãos. O ponto que eu quero trazer é sobre o conceito de aliança e salvação. Porque o judaísmo ele vai acreditar no quê? Ele acredita em basicamente 2 coisas para ser salvo. A primeira delas é a lei, né? Então, quando a gente fala na lei, a gente fala na Torá, que são os livros de Moisés, basicamente os primeiros livros ali da Bíblia, do Antigo Testamento. Para ser salvo, você tem, então, seguir a Torá e seguir os mandamentos. Os mitzvot. Mitzvot seria a palavra hebraica para os mandamentos. Ou mitzvah, né? Ou mitzvah também se diz. Então, o Messias, a função do Messias no judaísmo seria uma era de paz, uma era de unificação. Não é uma pessoa que expia os pecados do mundo. Por quê? Porque para expiar os pecados, você tem que seguir a Torá e os mandamentos. Acabou. Jesus, ele subverte completamente essa lógica, porque para Jesus a salvação, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, diz, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E detalhe que eles tinham até o dia da expiação, o Yom Kippur, que é o dia que eles pediam perdão, ficava em jejum e estava tudo perdoado, tudo expiado. A lógica é completamente inversa, esqueça a lei, seguir a lei, embora Jesus tenha falado, né, eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Efésios diz, a salvação é pela graça, mediante fé em Jesus Cristo. Então a morte de Jesus é o sacrifício definitivo que limpa os pecados nas pessoas. Qual que é a grande incoerência? Bem, se um cristão acredita que a antiga aliança
ela já foi superada, porque Jesus veio, Cristo, né, Deus encarnado veio, a salvação já não tem nada a ver com a lei judaica, acabou. Agora a salvação se dá pela fé em Jesus. Então por que que um cristão que tem consciência disso se alinha ideologicamente a um Estado que é a identidade religiosa por sua vez? E toda a sua ética, toda a sua moral é baseada negando essa nova aliança. Ou seja, não tem nada de fé em Jesus. Jesus foi nada, ele não é Deus. Esqueça isso. Eu acho que essa ligação, eu tenho um amigo aqui que ele é mais especialista nessa área, o historiador Gabriel. Eu quero ver se trago ele aqui pra gente fazer um vídeo junto, ele explicando mais detalhadamente isso, mas eu acredito que parte dessa ligação está justamente em ver, historicamente, eles foram um povo de Deus, então a gente acha que muitas das coisas que Deus passou para ele está certa, por isso o cristão continua lendo e referenciando algumas coisas do Velho Testamento, justamente a Bíblia tem o Velho Testamento, mas também por acreditar que em algum momento Deus vai fazer alguma obra, algum milagre que vai levar à conversão de um grande número de judeus que vão se tornar cristãos e assim por diante. Tem vários livros, várias literaturas extra-bíblicas do mundo evangélico que fala justamente de um momento de conversão de um grande número de judeus ao chegar ao final do mundo, ao chegar ao Apocalipse e tudo isso daí. A salvação se dá pela lei, de Moisés, a Torá e os mandamentos. Não faz o menor sentido um cristão apoiar esse Estado. É incoerente. E aí, se a gente avançar para mais um ponto interessante sobre as Escrituras, a gente pode falar aqui, né, especificamente do Novo Testamento. O judaísmo ele rejeita o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento não diz nada para um judeu. Porque o judeu ele vai reconhecer a Taná, que seria ali, a Torá, são as leis de Moisés, os 5 primeiros livros. Você tem alguns escritos e também os livros dos profetas. E você tem as leis, né, judaicas. O cristianismo, ele vai... Tá, esse livro dos profetas, tudo isso aí é o que comporia a Bíblia do judeu, o Tanakh, tá? Aí depois tem os livros de explicações extras que vão detalhando mais as leis. E assim vai. Daí tem o Talmud e outros livros mais. Pegar o Antigo Testamento. Vai ter algumas divergências com o catolicismo posteriormente, alguns livros a mais. E o Novo Testamento que é formado. O judeu ele rejeita o Novo Testamento. Né? E o Novo Testamento é pedra angular para definir o cristianismo. Né? É pedra angular, os evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse. Então, como que pode você apoiar um Estado que rejeita as escrituras que vão testificar justamente a pedra angular que fundamenta essa religião que é o cristianismo? É porque em si não é o Estado que rejeita. A maioria das pessoas ali no Estado de Israel, eles são etnicamente judeus, mas nem todos esses judeus são praticantes do judaísmo. Aqui já começa uma diferença. Então, o cristão, por fazer essa relação simbólica da terra, que era a terra de Canaã, que era o antigo povo de Israel, que sobrou principalmente a tribo dos judeus, esse povo era o antigo povo de Deus, vou apoiá-lo, tô aqui tô lendo a Bíblia aqui, Davi, tal, guerreiro, Samuel, Salomão. É esse povo aqui? Esse aqui é o antigo povo de Deus, por que não apoiá-lo? Vou apoiar ele ou outro lá que tem uma distância muito maior religiosa de mim? Não, eu vou apoiar esse que está aproximado de mim. Se eu não me equivoco, houve também um lobby para que isso acontecesse, porque os judeus eram extremamente perseguidos ali durante a Idade Média e durante a Idade Moderna pelos cristãos na Europa. Era o contrário, o judeu era perseguido. Porém, houve um lobby feito pelo judaísmo nas universidades e nas igrejas cristãs evangélicas para que isso mudasse, mas é isso aí, eu quero ver se a gente grava um vídeo detalhando um pouco mais, que eu vou deixar no final desse vídeo também, se eu conseguir gravar. Vai ser daqui a um tempo. Que daí fez mudar a cabeça do judeu. E o grande, digamos assim, marco que fez mudar a cabeça de todo mundo, ficar mais propenso aos judeus, principalmente os cristãos, foi a tentativa de matar eles na Segunda Guerra Mundial. Daí fez muitos cristãos pensar, nossa, por que destruir esse povo? Esse povo é o antigo povo de Deus, como é que fizeram tudo isso? Para mim, tá ligado tudo isso daí, por mais que eles não acreditem em Jesus Cristo. É um Estado baseado na interpretação judaica, como eu falei. Você tem os profetas, você tem a Torá, você tem mais alguns outros escritos. Um pouco. Tem as regras judaicas no Estado, mas tem muita coisa que não tem nada baseado nos profetas, na Torá, na Tanakh, nada disso, porque lá tem passeata gay, normalmente. Liberação de uso
de maconha e outras coisas mais que estão proibidas claramente, como ali a questão homoafetiva está claramente proibida na Bíblia, pelo menos ali no Levítico, os números que dizia que homem não pode se deitar com homem, abominação, tal, tudo isso daí, está bem clara na Bíblia judaica, ali na Torá, e eles permitem no Estado. Então, não é exatamente um Estado judaico, é um Estado etnicamente judeu, mas não é um Estado teocrático igual o Irã é, um Estado teocrático fundamentalista islâmico. Ali não é dessa forma. É um Estado laico de maioria de orientação religiosa judaica e maioria étnica judeu. E essa interpretação de Novo Testamento, de Jesus, de Apocalipse, isso não existe. O judeu rejeita isso. Assim. Faz sentido para você ainda, um cristão, apoiar incondicionalmente o Estado de Israel? Pra mim faz. Eu realmente não. Já comecei essa semana a ver alguns vídeos dele, parece bastante interessante. Como que era o nome dele que ele disse aqui ao início? Não gravei o nome do senhor aqui, deixa eu ver se vocês sabem. Vamos ver no comentário aqui. Não achei o nome do cara aqui, mas eu achei bem legal. Eu acho bem legal os vídeos que ele faz. É o Hugo aqui, ó. Hugo Freitas. Então, o senhor Hugo Freitas aqui do Filosofia Infinita, gosto bastante dos seus vídeos, mas esse daqui eu vou discordar com parte dele. Não estou discordando com tudo. É realmente uma contradição entre o cristão apoiar ou não apoiar os judeus, uma contradição esse apoio. E que não existia, como eu estou dizendo aqui, até o final do século XIX. Pode pesquisar aí, bota no GPT, bota no Wikipedia, bota em qualquer inteligência artificial, Gemini. Pesquise sem inteligência artificial mesmo nos livros, você vai ver que a maioria dos cristãos era contrário dos judeus. Ali tem guetos que eram instalados em vários lugares da Europa antes ali de acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, antes de aparecer o pintor austríaco. Tinha perseguições, pogroms, que era o extermínio de judeus feito pelos cristãos em vários lugares da Europa. O próprio Lutero falou mal mesmo contra os judeus, pode buscar. Então essa mudança foi algo bem mais recente, praticamente a partir da metade do século XX. E aí eu entendo um pouco do porquê, mas eu quero fazer um vídeo detalhando juntamente com esse meu amigo um pouco mais sobre isso. E por fim, aí é uma questão mais teológica, ela é um pouco mais profunda, porque a grande questão é que o judeu, via de regra, ele acredita ainda na terra de Israel, Jerusalém, e que, segundo as profecias, ela ainda será, né, o templo será reconstruído. Para o protestante. Daí vai ter uma variação dos judeus que acreditam como, onde, qual seria a forma, se isso é literal ou não. Aí depende da versão do judaísmo que a pessoa está seguindo, porque assim como o cristianismo tem várias versões, do judaísmo tem várias versões internamente. O catolicismo, até mesmo o catolicismo, a igreja primitiva, Jesus é a nova igreja. A igreja é o povo de Cristo, não é mais o judeu. O judeu não é mais o povo de Cristo. Assim, o judeu, especificamente, o território criado em 1948 pela ONU. O que a gente conhece hoje com Israel, pessoal, não foi no qual do céu, assim, não, Deus... Não, foi a ONU que delimitou as linhas, as fronteiras. O detalhe de tudo isso daqui, quem presidia a sessão da ONU que foi votada a criação do Estado de Israel era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Homenageado pelos judeus até hoje, porque ele soube conduzir de uma forma que conseguiu essa criação que outro poderia ter sido barrado pelos impedimentos e todo o lobby que houve para não criação do Estado, ele conseguiu manejar e foi criado o Estado de Israel. Dentro de um território palestino, é por isso que aquela guerra lá dentro de um território palestino, ocupado por palestinos a vida inteira, por mais de 2000 anos, chega a ONU, faz um quadrado, olha, aqui é Israel agora, pronto. Não foi bem um quadrado, a divisão ficou bem mais complicada. Deixa eu ver aqui, ó. Divisão, não, eu vou até buscar com vocês aqui, não pensei que ele ia entrar nessa área, mas já que ele entrou, vou até buscar com vocês pra gente ver isso mais detalhadamente. Não tinha nada de um quadrado, não, ao contrário de outras regiões, ficou até bem confusa a divisão, ó. Divisão da Palestina pela ONU. Foi baseado em uma divisão antiga que uma comissão inglesa tinha feito antes, uma comissão britânica, e a divisão era um negócio mais louquinho aqui. Vamos ver esse aqui, ó, divisão histórica, tudo isso. Deixa eu ver se aqui tem a divisão da ONU. Acho que tem, vamos ver aqui. É isso daí. A imagem, vamos aproximar essa imagem. Então a Palestina histórica, ok, deixa os judeus, aqui ó, a partição da ONU, tá vendo?
Ó, como era complicada essa divisão. Como é que você divide um território e deixa partes de um território dentro do outro com uma pequena, tipo um corredorzinho pequeno, igual era esse istmo aqui entre Gaza e a Cisjordânia, e aqui a mesma coisa entre o norte ali, a Galileia e a Cisjordânia também. Então deu problema, né? Hoje a Palestina é essa pequena porção verde, que é menor hoje, faixa de Gaza, que está praticamente controlada pelos judeus também. E já houve bastante mudança. Mas isso aí a gente vai explicar em algum outro momento o que aconteceu para haver tantas mudanças. Continuemos aqui. Judeus do mundo inteiro, venham pra cá. Em resumo, foi isso. Então, Resumiu bastante, porque foi mais complicado. Os judeus começaram a ir para lá desde que foi criado o sionismo, porque depois de tanta perseguição na Europa, uma galera começou a dizer, eu acho que vale a pena de tentar criar um estado nosso, como vários países aqui criaram a noção de nação, que antes não havia. Você é alemão, você é francês, e antes não havia essa noção, senão você fazia parte de um reino que era de um rei, e você mudava de reino porque tanto fazia. Não, o que importava não era você, era o rei que mandava lá. Aí depois construir essa ideia de nação, que você pertence a uma nação com uma história comum, com uma identidade comum, que você deve lutar por essa sua identidade, tudo isso aí foi uma construção do século XVIII, XIX, justamente, que daí os reis, tem gente que vai brigar na guerra, muito mais imbuído, estimulado por essa ideia de identidade comum que antes não havia. E outra coisa, os judeus então eles vão falar, a gente também tem que criar o nosso país, porque essa noção de identidade comum a gente já tem. A gente é o mesmo povo que tem os mesmos costumes, que é perseguido há muito tempo, igualmente, e não importa o local que a gente vai. Vamos criar aonde? Aí uma parte desses sionistas pegaram a ideia de criar justamente onde eles tinham existido há 2000 anos atrás, antes de ser expulso pelos romanos, como um reino naquela localidade que foi o reino de Israel. Então, o movimento sionista, liderado por Theodor Herzl, que foi o criador desse movimento, eles trazem a ideia de que tem que migrar para lá, reúnem dinheiro, começam a brigar, começam a chegar algumas organizações judaicas para estabelecer os primeiros assentamentos judeus na região, e assim eles vão crescendo, eles tentam alguma coisa ali com os britânicos prometem tanto para eles como para os palestinos, coisas que na repartição não termina entregando nada para nenhum dos dois, mas aos poucos os judeus vão comprando o território dos palestinos e vão crescendo ali, se armando também, e depois, com tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, então eles ficam com o pé dizendo, não, agora nós queremos uma parte disso, seja o nosso país, uma parte dessa terra seja o nosso país, porque você viu que não adianta a gente ficar vivendo no meio de vocês, e aí todo mundo matando a gente. E, interessante, durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos bloqueavam a ida de judeu para lá. Eles bloqueavam. E os americanos também não facilitavam, não. Eles entravam ilegalmente no país, financiados por agências judaicas que conseguiam recrutar gente. Não é a ONU falou, vai todo mundo para lá, não. Isso foi um esforço judeu mesmo, fugindo da perseguição na Europa. Foi um esforço deles de conseguir ir para lá. A outra coisa, e aí sim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos vão preferir realmente ir para esse local, que vão chamar de Estado Judeu, para ter um lugar para chamar de seu e dizer, bom, aqui, dentro disso aqui, não me vão perseguir. Foi fácil? Não foi fácil, porque até hoje estão em guerra, tentando e lutando pela sua sobrevivência, porque ainda tem países, como no caso do Irã, que não aceita a existência do Estado de Israel naquele local, e se pudesse, já tinha os eliminado completamente dali, e por isso os judeus lutam até a morte para manter esse pequeno pedaço de terra, que é basicamente do tamanho de Sergipe. A ideia de terra prometida, de templo, no cristianismo, se a gente pegar inclusive, né, Mateus 12, se a gente pegar Lucas 17, inclusive 1 Coríntios, a gente vai entender que o templo de Deus, que a Israel espiritual, é a igreja. Não é? O cristianismo muda muita coisa disso aí mesmo. Mas um território delimitado. Para o judeu, não. Para o judeu, ali é a terra prometida. A terra... É que Jesus fala, o seu corpo é meu templo, tal. A circuncisão não é mais na carne. Todo judeu tem que cortar lá aquela pelezinha do prepúcio que fica em cima da glande, no pênis. Quando ali no 8º dia de nascimento, agora no cristianismo, Paulo traz, não é mais isso não. Acabou a circuncisão, agora é da mente, não é da carne.
Realmente há uma grande mudança. Religiosamente, estamos separados. É o pai que pensa de uma forma, o filho que pensa da outra, mas esse filho continua ligado ao pai, porque os costumes cristãos, de forma geral, eles são derivações dos costumes judaicos. Sagrada. Inclusive, para o judaísmo, o templo é local de sacrifício. Como eles não acreditam em Messias, não acreditam na divindade de Jesus, que Jesus é filho de Deus, o sacrifício ainda rola. Então, haveria a reconstrução de um templo onde sacrifícios acontecem. Sendo que Aconteceriam, né? Porque não tem esse outro templo deles ainda. Só tem as sinagogas. Agora, para você ver isso, o cristianismo, ele reinterpreta esses sacrifícios que faziam os judeus como como um aviso, um sinal, algo que refletia lá na frente do que ia ser o sacrifício de Cristo. Então, mais do que nada, mostrando isso daí que o cristianismo mais derivado do judaísmo. Jesus é o cordeiro final, digamos assim, para o cristianismo. E não precisa de templo, porque para o cristianismo, a igreja é o próprio templo. O povo de Deus é a própria igreja. Não é mais um povo específico, uma etnia, né? Porque se fosse uma etnia, se você é brasileiro, talvez você não seja judeu. E aí você estaria lascadinho. Porque a não ser que você fizesse parte do povo de Deus, passasse por todos os rituais para poder fazer parte dos judeus, você não seria povo de Deus. O que eu quis com esse vídeo, pessoal? Mostrar a grande incoerência. Eu consigo entender, claro, como eu falei, tem a questão de Israel, aí a Bíblia cita Israel, o povo de Deus, o alinhamento, mas assim, como eu falei, pra mim é a mesma coisa de um cristão estar com uma bandeira da Arábia Saudita. Não. Eu vou discordar. Discordo. Como dizia o Monark. Discordo. Apoiando o Islã. São doutrinas completamente distintas. Então eu acho que há essa confusão mental de que o judaísmo é ligado ao cristianismo. Não, criatura. O judaísmo ele rejeita a figura central do cristianismo, que é Jesus Cristo. Para o judeu, Jesus não é nem um Messias, ele não é nada. Ele foi ali um bom... É alguma coisa. É um herege. Não foi bom o rabino, não. Para os judeus, Jesus é herege. Rabino, herege. Que nem passou pelas escolas rabínicas da época. Rabino, no máximo. Deus não se manifesta na Santíssima Trindade. Para eles isso é heresia. Para eles ainda haverá e virá ao mundo o Messias, que é um ser humano, não é filho de Deus, é um ser humano, descendente de Davi, que vai unificar, reconstruir o templo. Então veja que a missão de Israel é cumprir as crenças no judaísmo, que são diametralmente opostas ao do cristianismo. Então se você é um cristão que apoia o judaísmo, você é ignorante. A conclusão do vídeo é essa. Você não sabe nada de nada. E é triste, discordo. porque não sabe nem o cristianismo e Discordo. tá apoiando um Estado. Não, o vídeo do cara aqui é bom, do senhor Hugo Freitas, né? Mas eu discordo dessa última parte aqui. Por questão de ignorância, tudo, não. Judeu, que ele não sabe o que é o judaísmo também. Isso é tá, eu discordo, mas essa parte aqui, de que muitos que apoiam judeus não sabem o que é o judaísmo, essa parte eu concordo, tá? Apoiam, mas realmente não sabem. A grande diferença que existe entre a religião judaica e o judaísmo. Lembrando, o Estado de Israel não é um Estado judaico, não é uma teocracia como o Irã. Eu acho que há uma confusão aqui. Ele é um Estado laico, secular, mas com grande influência do judaísmo, obviamente, igual o nosso Estado brasileiro secular, tem grande influência do cristianismo, principalmente o cristianismo católico, mas não é uma teocracia igual o Irã. O que é muito triste. Eu vou deixar de recomendação pra vocês alguns conteúdos aqui na descrição, se você quer se aprofundar um pouco mais nessa história. Tem um livro muito legal chamado 10 mitos sobre Israel, que é muito interessante também, que vai falar lá do conflito da Palestina, pra você entender um pouco a tensão que acontece naquela região. Esse livro explica bastante, você quer se aprofundar um pouco. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que tem coerência um cristão apoiar o Estado de Israel incondicionalmente? Porque assim... Eu acho. Eu mesmo não sendo cristão, mas sendo criada na igreja evangélica, filho de pai, pastor e avô pastor evangélicos, eu acredito que tem coerência. Mesmo atualmente me defino como agnóstico, mas não sei se continuarei assim por muito tempo, mas eu acredito que tem uma certa coerência sim. Sim, é água e óleo. Não há nada que ligue eles, assim, absolutamente nada. O judaísmo rejeita fundamentalmente a crença
dos cristãos, né? É porque, aí que eu digo, é porque não é uma ligação diretamente com o judaísmo atual nas relações de crenças, rituais e regras do judaísmo atual. É uma ligação com um judaísmo histórico, com um judaísmo que existiu naquela região em algum momento e com um povo escolhido por Deus para existir naquela região em algum momento. Então, é mais que nada uma ligação ancestral e também de reparo, de forma, eu vou usar uma terminologia aqui mais da esquerda, mas é uma ligação também de reparo histórico de todos esses anos, de 2 milênios de perseguição aos judeus que os cristãos fizeram, e aqui agora eles falam, não, a gente estava errado, não devia ter perseguido. Olha como acabou tudo isso. Acabou lá com o pintor austríaco fazendo a desgraça. Então, eu acho que tem uma coerência e uma ligação, sim. Inclusive, para muitos judeus, se a gente pegar alguns dos apóstolos, ali, até mesmo Paulo, que seria o primeiro papa, né? Paulo não. Pedro, segundo a tradição cristã, e mais que na área católica, seria Pedro, o primeiro papa. Isso é discutido pelos evangélicos, mas seria Pedro. Que teria origem judaica, são hereges. São pessoas que ficaram pelo caminho, perdidos. Eles são rejeitados pelo judaísmo. Faz sentido? Quero saber de vocês aqui embaixo. Comentem aqui, vou deixar algumas recomendações para leitura e aprofundamento na descrição. Um abraço, até o próximo vídeo. Legal, eu vou deixar o vídeo dele na descrição, como vocês já podem ver, tá na descrição aí, justamente aqui, ó, o vídeo, o canal dele, Filosofia Infinita, senhor Hugo Freitas. Parece bem interessante, já vi outros vídeos do canal, bem interessante, apesar que eu concordo da premissa dele de que há uma incoerência e é só simplesmente por ignorância de que um cristão ele apoia Israel. Acho que tem muito mais, como eu disse aqui repassando a questão ali da Segunda Guerra Mundial, a questão da associação histórica com o judaísmo antigo, que é representado nessas pessoas que vivem lá de um Israel antigo, relacionado como o ancestral do cristianismo, que vários costumes, querendo ou não, vem dos judeus. Então a gente é o filho, é religião filha da outra religião, brigados que pensam diferentes, mas é o pai brigado com o filho que pensam diferente, porém que aceitaram se conviver depois de anos de perseguição do filho cristão ao pai judaico, que agora parou com isso, essa perseguição, os cristãos já não perseguem mais os judeus. Para mim, há essa relação. Mas assim, ó, eu vou deixar aqui no final, vamos ver, desse lado aqui, um vídeo onde eu vou detalhar tudo por que os cristãos começaram a apoiar o povo de Israel, começaram a apoiar os judeus, coisa que não faziam até o século XIX. Vou chamar esse meu amigo, a gente vai fazer um vídeo, eu vou deixar aqui. Se esse vídeo não tá aparecendo outro vídeo, é porque ele não saiu ainda. E deste lado aqui, enquanto não aparece esse vídeo que eu vou fazer, desse outro lado aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui embaixo, eu vou deixar um vídeo detalhando tudo sobre a guerra entre Israel e Irã. Essa guerra atual que está acontecendo, como que desde o ataque que o Hamas fez lá no dia 7 de outubro de 2023, como mudou a configuração política da região e elevou a Israel a um status a mais. Antes Israel era uma potência que brigava contra os países na região, mas agora Israel e foi consolidado como uma superpotência, como a maior potência do Oriente Médio. É Israel quem dá as cartas lá, quem manda lá. É um vídeo que eu fiz assim, ó, esse daqui tem quase 2 horas, tem 1h45. Eu detalhei, fui aqui, peguei o Trump falando, peguei o primeiro-ministro de Israel falando, peguei o Ayatollah, que é o líder religioso do Irã, falando sobre isso daí também. Peguei várias fontes de diferentes lugares, daqui do Brasil, lá de Israel, dos Estados Unidos, o general israelense falando, tudo isso daí pra gente ver como mudou a configuração geopolítica da região. Então, te vejo num desses 2 vídeos, se esse aqui não tá aparecendo ainda, se esse aqui não estiver aparecendo ainda, sobre por que os cristãos apoiam o judeu atualmente, como que mudou tudo isso, e então vai vendo isso daqui, que é justamente a mudança geopolítica Israel mandando na região. Sou o professor Gessé Santiago e te espero ver em um desses 2 vídeos aqui. Até lá!